E assim começa o vídeo de hoje. Briga de ovelhas. 38 graus, sensação de 41. O vídeo de hoje não vai ser caminhando. Talvez eu faça um vídeo mais tarde. Todo mundo procurando um lugar na sombra. Olha o céu. E lá vamos nós. Vou achar um lugar para sentar. E vou sentar aqui, olhando para as vacas. Hoje eu vou falar sobre politicamente correto. E não era o assunto que eu tinha pensado em falar, mas estava dando uma refletida ontem. E vamos lá. Então a gente vive numa época paradoxal e nunca se falou tanto em respeito, empatia, inclusão. E ao mesmo tempo nunca foi tão perigoso falar. O politicamente correto passou a ser apresentado como um avanço moral da civilização, deixando de ser um convite ético e na verdade passando a funcionar como um mecanismo bem sofisticado de controle simbólico. Na verdade, não se trata de combater a educação ou a consideração pelo outro, né? Essa reflexão se trata de questionar quando a linguagem deixa de servir à verdade e passa a servir ao poder. Talvez o vídeo fique um pouquinho chato, mas sensação de 41 graus, gente. Pro cara que é gaúcho, isso aqui é um inferno na terra. Lá vamos nós. Então o que está em jogo não são as palavras, mas quem decide quais palavras podem, entre aspas, existir. Então quando determinadas normas linguísticas elas se tornam verdades morais absolutas, o debate acaba sendo sufocado e o pensamento crítico é substituído por obediência. Então a linguagem deixa de expressar ideias e passa a vigiar consciências. Esses são comentários do Elias, que está aqui no fundo. Ele está mamando, depois que ele mamar eu mostro ele. E hoje em dia não se fala mais o que pensa, fala-se apenas o que é permitido pensar. E quem controla a linguagem, controla o pensamento. Não é, princesa? Ainda bem que não precisa ter policiar, né? E o que acontece é que nesse cenário forma-se uma elite simbólica. Aqueles que dominam o vocabulário correto, os códigos atualizados, os rituais discursivos aceitos. Então eles não apenas falam, eles julgam. Eles decidem o que é ofensivo, o que é aceitável, o que é o evoluído e o que deve ser silenciado. Aí está o mais perigoso. Então a verdade já não importa mais. A intenção acaba sendo absolutamente irrelevante. O contexto é descartado e o único critério passa a ser a conformidade. Então, o erro, que deveria ser parte do aprendizado humano, torna-se um pecado social. Talvez esse seja o título do vídeo. Vou pensar até o fim. A dúvida vira um sinal de ignorância. O Elias deu um arrotão aqui no fundo.
Isso aí, garoto, tá bem alimentado. A pergunta ela se transforma em uma ameaça e o desacordo é tratado como violência. E dessa forma instala-se uma autocensura, não por responsabilidade, mas por medo. Medo de rejeição, medo do cancelamento, medo da exclusão moral. E é nesse contexto que o diálogo morre por falta de ideias. Ou melhor, ele morre por excesso de punição e não por falta de ideias. E esse é o ponto, né? A gente está suprimindo as ideias pelo medo da punição. Acho que era isso que eu queria dizer. E pode parecer algo muito recente, mas esse fenômeno ele não é novo. Ele só está assumindo uma nova roupagem, digamos assim. Uma prova disso é que nos evangelhos Jesus não foi condenado por violência. Jesus foi condenado por falar fora da linguagem autorizada do tempo dele. Ele curava no sábado, ele dialogava com os marginalizados, ele desafiava os doutores da lei, ele expunha a hipocrisia de uma elite religiosa que confundia moralidade com obediência ritual. Então o problema nunca foi o conteúdo ético da lei, mas o uso dessa mesma lei como um instrumento de dominação. Nos evangelhos gnósticos, especialmente no evangelho de Tomé, nós encontramos uma advertência ainda mais direta. O reino não está nas estruturas externas, o reino está dentro de cada um. E o perigo surge quando intermediários se colocam como guardiões exclusivos da verdade. Quando isso acontece, a espiritualidade vira controle, a ética vira performance. Algo muito semelhante acontece hoje. O respeito transforma-se em estética, a justiça em status e a virtude em capital simbólico. Então, o politicamente correto, radicalizado, ele não educa, ele domestica. Ele não transforma consciências, ele treina os comportamentos. O politicamente correto produz discursos impecáveis, mas vazios. Frases corretas, mas sem reflexão. Politicamente incorreto. Eu vou ser politicamente incorreto. O politicamente correto ensina a gente o que dizer, mas não como pensar. Ele cria uma falsa superioridade moral, onde falar corretamente vale mais do que agir como empatia real. Então, princesinha, que calor, princesa. E aí nós entramos em outro paradoxo. Ao tentar eliminar o conflito pela linguagem, esse é um sistema que empurra esse conflito para o subterrâneo, né? Porque o silêncio ele vira ressentimento, a censura gera radicalização e o que não pode ser dito começa a se manifestar de formas cada vez mais extremas. Então a promessa de inclusão ela acaba por resultar em novas divisões. E há quem veja nisso apenas um fenômeno social, mas outras pessoas percebem algo muito mais profundo. É algo quase escatológico, uma sociedade que pune o pensamento, que transforma a palavra em armadilha e a consciência em território vigiado. Isso se aproxima do que os textos apocalípticos descrevem, né? Um mundo onde a verdade é substituída por simulacros e onde poucos decidem quem pode falar, além de quem deve permanecer em silêncio.
Isso não é um ataque ao respeito, é uma defesa da liberdade interior. Porque o respeito genuíno, ele nasce justamente do confronto honesto entre ideias. E não da repetição mecânica de discursos aprovados. Pensar é arriscado, falar é arriscado, mas uma sociedade que elimina o risco, elimina também a verdade. E quando o politicamente correto se torna um dogma incontestável, ele deixa de proteger e passa a controlar. E é exatamente nesse ponto que o poder se revela. Não como cuidado, mas como domínio sobre a palavra, sobre a consciência e, em última instância, sobre o próprio ser humano. Acho que o vídeo pode acabar por aqui. Uma reflexão um pouco mais curta. Porque eu ando de saco cheio de ter que pensar antes se posso ou não falar alguma coisa, quem está por perto. Então a gente está perdendo a gente acaba por perder a individualidade, nosso potencial criativo, com esse mecanismo de vigilância. Então, para encerrar o vídeo, foda-se. Ai, ai. Só queria ser politicamente incorreto. Desculpem o palavrão. Perdão pelo palavrão. Fiquem todos com Deus. Não falem palavrões. E vou me despedir com o Elias e minha linda esposa. Beijo, gordinho. Beijo. Cadê o sorriso? Uma boa tarde.